Jesus no Calvário. Jesus no Calvário. Então, Mateus capítulo 27, versículo 32 diz o seguinte: E quando saíam, encontraram um homem sirineu chamado Simão, a quem constrangeram a levar a sua cruz. E chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho misturado com fel, mas ele, provando-o, não quis beber. E havendo-o crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sorte para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sorte. E assentados o guardavam ali, e por cima de sua cabeça puseram escrita a sua acusação: Este é Jesus, o Rei dos judeus. E foram crucificados com ele 2 salteadores, um à direita e outro à esquerda. E os que passavam blasfemavam dele, maneando a cabeça e dizendo: Tu que destrói o templo e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és o Filho de Deus. Desce da cruz. E da mesma maneira também os príncipes dos sacerdotes, com os escribas e anciões e fariseus, escarnecendo, diziam: Salvou os outros, e a si mesmo não pode salvar-se? Se é o Rei de Israel, desça agora da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, livre-o agora se o ama, porque disse: Sou filho de Deus. E o mesmo lhe lançaram também em rosto os salteadores que com ele estavam crucificados. Queridos irmãos, amados ouvintes, Jesus no Gólgota, ou Jesus no Calvário, como nós vemos aqui, há vários pontos dignos de destaque, que nós vamos aqui estar compartilhando com os irmãos. Primeiro, antes de chegarmos ao Gólgota, ao Calvário, nós vemos a caminhada para a cruz. Jesus, ele já estava com as forças esgotadas. Desde a noite anterior, ele estivera preso, sendo castigado. Nós já falamos no estudo passado sobre isso. No pretório do Pilatos, acabara de ser açoitado e escarnecido. O seu corpo estava sangrando sob o peso daquela cruz. Agora Jesus, ele marcha do pretório para o Gólgota sobre apupos da multidão, tresloucada e sangue sedenta, e os açoites crudelíssimos dos soldados, como fala João capítulo 19, versículo 16. Não aguentando mais o desmensurado castigo, a Bíblia diz que Jesus, ele cai, enxague sob o lenho maldito. Ali o fardo do pecado pelo mundo também lhes estava partindo o coração. E nesse interim nós vemos, os soldados obrigaram ali Simão Sirineu a carregar a cruz, como nós lemos no versículo 32 de Mateus capítulo 27. Simão Pedro orgulhosamente dissera que iria com Jesus até a prisão,
e até a morte. Lá no capítulo 26, Pedro fala isso. E também Lucas 22 e 33. Mas não foi Simão Pedro que foi até o final com Jesus. Aqui nós vemos que foi Simão Cirineu, e não Simão Pedro, que veio ajudar o mestre. Esse homem, ele foi a Jerusalém para participar da festa da Páscoa e se encontrou com o Cordeiro de Deus ali. A sua vida, ela foi transformada. Seus filhos ali, Alexandre e Rufo, eles se converteram ao Evangelho e a sua esposa se tornou como uma mãe para o apóstolo Paulo, como nós lemos em Romanos, capítulo 16, versículo 13. Quando citamos Calvino, ele diz: à vista dos homens, esta tarefa trouxe-lhe a mais baixa degradação, mas à vista de Deus, a mais excelsa honra. Então, o que aquele homem fez, talvez ele não estava entendendo ali no momento. Ele foi obrigado a carregar a cruz que não era dele. Ele foi obrigado a ajudar alguém que ele nem conhecia. Porém, mais tarde, ele ali entendeu. Quando olhamos a crucificação de Jesus, a partir do versículo 35 em diante, do capítulo 27, nós vemos aqui a crucificação do Mestre Jesus. A crucificação, ela era uma forma cruel e degradante ali de punição, e parece que os romanos a tomaram por empréstimo dos fenícios, a cartaginese, e só a usava contra escravos, só usava contra estrangeiros e criminosos da pior espécie. Quando falamos sobre a crucificação, ela era a tortura mais cruel, ela era a tortura mais horrível. E a morte de Cristo, ela foi o mais horrendo crime. Gentios e judeus, religiosos e políticos, eles se uniram para condenar Jesus. Pedro denunciou as autoridades judaicas por matarem o autor da vida. Lá em Atos capítulo 3, versículo 15, nós vemos Pedro falando sobre o que fizeram com Jesus. Atos capítulo 3, versículo 15, acompanha na sua Bíblia ali. Aqui, olha só o que Pedro fala. E mataste o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dos mortos, do que nós somos testemunha. Então, crucificaram Jesus por mãos de iníquos. E aqui nós destacamos alguns pontos importantes sobre essa crucificação. Primeiro, nós vemos o local da crucificação. Capítulo 27, versículo 33, a Bíblia diz: e chegando ao lugar chamado Gólgota, que significa lugar de caveira. Gólgota, o local onde Jesus foi crucificado, era também conhecido como lugar de caveira. Naquele tempo, os criminosos condenados à morte de cruz, eles não tinham direito a um sepultamento digno. Muitos deles, ali nós vemos, eram deixados apodrecendo ali nas cruzes. Talvez o local tenha recebido esse nome, não apenas por causa da sua aparência de caveira, mas também por causa do horror de haver sempre ali corpos putrefatos,
corpos apodrecendo, os corpos ali que foram abandonados, tá? Então o local nós já encontramos, foi Gólgota. Agora nós vemos a dor física ali do Gólgota, a dor física da crucificação de Jesus. A Bíblia nos diz que a morte de cruz, ela era a forma de os romanos aplicarem a pena de morte. Os judeus, eles consideravam maldito todo aquele que era dependurado na cruz. Lá em Gálatas, se os irmãos quiserem acompanhar, Gálatas capítulo 3, versículo 15, ali diz, irmãos, como homem falo, se o testamento de um homem for confirmado, ninguém o anula, nem lhe acrescenta alguma coisa. Gálatas 3 e 13, eu li o 15, 3 e 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então a pessoa, ela ali, pendurada naquela cruz, ela morreria de cãibras, asfixiada e com dores crudelíssimas, né? Então, a dor física da crucificação. A morte vinha por sufocação, a morte vinha por esgotamento, a morte vinha por hemorragia. Mas quando falamos da dor física da crucificação, a Bíblia também nos apresenta a dor moral e espiritual da crucificação. Pastor, qual é essa dor? Olha só, presta bem atenção no que eu vou falar. A Jesus foi escarnecido como profeta. Marcos capítulo 15, versículo 29. Olha o que a Bíblia diz. Marcos capítulo 15, abra sua Bíblia aí. Versículo 29. Aqui a Bíblia fala bem o seguinte. 15 e 29 diz o seguinte. E os que passavam blasfemavam dele, maneando a cabeça e dizendo, tu que derribas o templo e em 3 dias o edificas. Então, aqui nós vemos a dor moral, espiritual da crucificação. Jesus sendo escarnecido como profeta. Jesus sendo zombado como profeta. Jesus sendo zombado como Salvador, como diz no Mateus capítulo 27, versículo 40 até o 42, que diz... E dizia, tu que destrói o templo e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo. Se és o Filho de Deus, desce da cruz. Versículo 41 e 42. E da mesma maneira também os príncipes dos sacerdotes, com os escribas e anciões e fariseus, escarnecendo, diziam, salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se. Se é o rei de Israel, desça agora da cruz e creremos nele. Então, zombaram dele como Salvador. Zombaram dele como rei. Lá em Marcos capítulo 15, ainda, versículo 32, ali diz assim, o Cristo, o rei de Israel, desça agora da cruz para que o vejamos e acreditamos. Também os que com ele foram crucificados o injuriavam. Zombavam dele como profeta, zombaram dele como Salvador, zombaram dele como rei. E nós vemos o escritor dizendo que eles zombaram de Jesus como Salvador, ali quando diz, salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se.
Zombaram dele como rei quando eles disseram: é rei de Israel, desça da cruz e creremos nele. E zombaram dele como crente, confiou em Deus, pois venha livrá-lo. Zombaram dele como filho de Deus, porque disse: sou filho de Deus. Zombaram dele. Meus queridos irmãos que nos ouvem, Jesus, ele foi crucificado ali entre dois ladrões, como um criminoso. A palavra grega aqui não é kleptes, ladrão, batedor de carteira, não. Tá? A palavra grega para ladrão aqui. Mas a palavra grega para esses ladrões, que Jesus foi crucificado entre esses dois ladrões, a palavra grega ali é lestes, que quer dizer salteador. A mesma usada para descrever Barrabás, lá em João capítulo 18, versículo 40. Então, Jesus, ele foi despido de suas vestes. A Bíblia diz que foram repartidas pelos soldados. Ele foi zombado quando ali, quando pregaram em sua cruz a acusação que ele levou à morte, No capítulo 27, versículo 37, a Bíblia diz ali, e por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação. Qual era a acusação? A Bíblia diz: este é Jesus, o Rei dos Judeus. Essa inscrição dava o nome e o lugar de origem. Ali diz: Jesus Nazareno. E a acusação pela qual ele foi condenado dizia: Rei dos Judeus. Com a identificação ali: este é. Então, Jesus, ele foi escarnecido pelos transeuntes, que ainda alimentavam ali as mentiras espalhadas pelas falsas testemunhas, como fala aqui no mesmo capítulo 27, no versículo 39 e o versículo 40, que diz assim, e os que passavam blasfemavam dele, maneando a cabeça. Versículo 40, e dizendo: tu que destrói o templo e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és o Filho de Deus, desça da cruz. Então, ele foi vilipendiado pelos principais sacerdotes e escribas, que o acusaram de impotente para ajudar a si mesmo. Se és Filho de Deus, desça da cruz. Ele foi insultado até mesmo por aqueles que com ele foram crucificados. No versículo 44 ali diz: os ladrões da direita e da esquerda também ali lançaram sobre o seu rosto. Entendeu? E é nessa mesma linha de pensamento que diz que havia ali 3 grupos de pessoas, 3 grupos de adversários. Ali no Gólgota, ali aonde Jesus foi crucificado, ali havia 3 grupos de adversários ao redor da cruz. O primeiro grupo são os pecadores, ignorantes, os que por ali passavam. A Bíblia diz: e maneavam a cabeça com desprezo, como fala no versículo 39 e 40. O segundo grupo de pessoas ou de adversários que estava ali ao redor da cruz eram os pecadores religiosos. Sim, os religiosos pecadores, os membros do Sinédrio, que continuavam a insultar o Senhor. E em parte para reprimir quaisquer sinais de sentimentalismo e em seu favor que pudesse levar a uma mudança de veredito, como fala no versículo 41 até o 43. Terceiro grupo de
adversários que estavam ali ao redor da cruz eram os pecadores condenados, os ladrões que insultavam Jesus do mesmo modo. O ladrão da direita e o ladrão da esquerda. Mas alguém pode me perguntar, pastor, o ladrão da direita, ele não entregou a sua vida para Jesus? Sim, depois ele entregou a sua vida para Jesus. Mas até um determinado momento ele fazia parte dos que insultavam Jesus, dos que ali zombavam de Jesus. Quando olhamos para o Gólgota, quando olhamos para ali o local da crucificação, nós vemos no capítulo 27, versículo 39 e 40, Satanás tentando a última cartada. Aqui nós vemos Satanás, ele sempre tentou desviar Jesus da cruz. Desde o nascimento ele sempre tentou impedir o plano da salvação, impedir que isso viesse a ser executado ou cumprido. Mas agora, ele dá a última cartada. O povo gritou para Jesus salvar a si mesmo, como fala Mateus capítulo 27, versículo 40. Os principais sacerdotes e escribas também o desfiaram ali, dizendo: desça agora da cruz, ó Cristo, ó Rei de Israel, para que vejamos e creiamos, como fala Marcos capítulo 15, 32. Mas eu falo uma coisa para os queridos ouvintes neste momento. Se Jesus salvasse a si mesmo, ele não poderia salvar-nos. Se ele tivesse descido da cruz, nós desceríamos ao inferno. Porque ele não desceu da cruz. Podemos hoje subir ao céu. Então, o escritor, ele diz, porque Jesus era o Filho de Deus, ele não desceu da cruz, mas ficou pendurado ali, até que se cumprisse, ou que se consumasse o sacrifício pelo pecado do seu povo. A cruz, meus queridos, a cruz de Cristo é a espada de Jacó pela qual nós subimos ao céu. A cruz de Cristo é a escada que nos leva ali ao céu, a qual Jacó sonhou lá no deserto. Quando olhamos para a crucificação ali no Gólgota, a Bíblia diz que houve trevas sobre a face da terra. Versículo 45. Diz bem o seguinte: e desde a hora sexta, meio-dia, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. A penúltima praga que assolou o Egito antes da morte do Cordeiro Pascal foi 3 dias de trevas. Antes de Jesus, o nosso Cordeiro Pascal, ser imolado na cruz, também houve 3 horas de trevas sobre a terra. Então, presta bem atenção. É conhecida a expressão aqui que diz o seguinte: no nascimento do Filho de Deus houve luz a meio-dia. Na morte do Filho de Deus houve luz à meia-noite. No nascimento do Filho de Deus houve luz à meia-noite, e na morte do Filho de Deus houve trevas ao meio-dia. Essa é uma expressão dita por Douglas Webster. Quando olhamos a palavra de Deus, o escritor diz que o sol cobriu o rosto e houve escuridão como que de 10 noites. Constrangido pelo fato de o grande sol da justiça estar em tal terrível escuridão,
A escuridão simboliza o julgamento de Deus sobre o nosso pecado. Sua ira consumindo-se no coração de Jesus, para que ele, olha o barulho, para que ele, como nosso substituto, pudesse sofrer agonia mais intensa, aflição mais indescritível e o desamparo, insolamento mais terrível. O inferno foi até o Calvário nesse dia, e o Salvador desceu a ele, experimentando os seus horrores em nosso lugar. Então nós vemos que houve trevas, houve um grito de desamparo. Capítulo 27, versículo 46 a 49. Jesus já havia sido desamparado pelo povo, pelos líderes. Jesus já havia sido desamparado pelos ladrões e agora estava sendo também desamparado pelo próprio Pai. Lá em Mateus capítulo 27, versículo 46, ali a Bíblia registra: por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: meu Deus, por que me desamparaste? E foi nesse momento, o universo inteiro se contorceu de dores. O sol escondeu seu rosto. A Bíblia diz que houve trevas sobre a terra ao meio-dia. Sede, desamparo, agonia são símbolos do próprio inferno. E foi na cruz que Cristo desceu ao inferno. Foi na cruz que ele se fez pecado e maldição por nós. Foi na cruz que ele sofreu e sorveu o cálice amargo da ira de Deus contra o pecado. O que ele temeu no Getsêmani, experimenta agora na cruz. Deus fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi ferido, ele foi transpassado. E a terra e o céu desampararam Jesus. Quando olhamos para a palavra de Deus, depois desse grito: Deus meu, por que me desamparaste? Agora nós vemos capítulo 27, versículo 50 até o 56. Ali a Bíblia diz: a morte de Cristo. Jesus foi crucificado na terceira hora do dia, ou seja, às 9 horas da manhã, como diz Marcos capítulo 15, versículo 25. E da hora sexta à hora nona, ou seja, do meio-dia às 3 horas da tarde, a Bíblia diz aqui, Mateus capítulo 27, versículo 45, que houve trevas sobre a terra. Nessas 6 horas em que Jesus ficou na cruz, ele proferiu 7 palavras. Tendo elas, 3 delas foi em relação às pessoas. Então, a primeira palavra se encontra em Lucas capítulo 23, versículo 34. Que palavra é essa, pastor? A palavra do perdão. Quando Jesus ali diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. A segunda palavra foi a palavra de salvação, encontrada também em Lucas capítulo 23, versículo 43. Quando ele fala para o ladrão da cruz: hoje estarás comigo no paraíso. A terceira palavra também é a palavra de afeição. Ali é encontrado em João capítulo 19, versículo 26 e 27. Quando ele fala ali para Maria e fala para João: mulher, eis aí o teu filho.
e eis aí a tua mãe. Então, ali nós vemos 3 palavras que foram em relação às pessoas, mas nós vemos uma palavra foi em relação a Deus, lá encontrado no versículo 46 do capítulo 27 aqui de Mateus, quando ele fala: Deus meu, por que me desamparaste? E em 3 palavras foram ali em relação a si mesmo. Então, ele diz, palavra de agonia, quando ele fala, João 19:28, ele diz, tenho sede. Ele fala também uma segunda palavra em relação a si mesmo, ali a palavra de vitória, quando ele diz, está consumado, lá em João capítulo 19:30. E a terceira palavra que também está relacionada a si mesmo é a palavra da rendição, quando ele fala em Lucas 23:46, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Então ali nós vemos o brado de triunfo, como diz o versículo 50, né? E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Então, o brado de triunfo, Jesus, meus queridos e amados ouvintes, ele não morreu como uma vítima, vencido contra a sua vontade, não. Jesus, ele entregou a sua vida porque quis, quando quis e como quis. Jesus não morreu de esgotamento lento, negativo, mas com um brado alto. Aqui nós vemos o evangelista Mateus, o evangelista Marcos também, tá? Não nos informa sobre qualquer palavra proferida por Jesus na cruz, a não ser a palavra de desamparo. Porém, estão implícitas nesse brado a palavra de vitória, a palavra de rendição. E esse grande brado de João capítulo 19, versículo 30, está consumado, junto com o brado de Lucas 23:46. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, de modo que não devemos entender esse brado como um grito de desespero, não, mas como uma voz de triunfo de quem estava consumando a obra da redenção ao custo infinito da sua agonia. Jesus, meus queridos, ele estava consumando sua obra, esmagado ali a cabeça da serpente, triunfando sobre o diabo e suas hostes e comprando-nos para Deus, comprando-nos para Deus. Então ele morre como um vencedor. Jesus, ele não foi morto, ele voluntariamente deu a sua vida. Lá em João capítulo 10, abra a sua Bíblia, João capítulo 10, versículo 11, versículo 15, versículo 17 e versículo 18. Olha o que diz aqui, ó. João capítulo 10, versículo 15, primeiro diz: assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Versículo 11, né? Eu li o 15, olha o versículo 11. Eu sou o bom pastor e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Versículo 15, assim como o Pai me conhece, a mim também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Versículo 17, por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para torná-la. Versículo 18, ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Esse mandamento recebi de meu Pai. Então, ele não morreu como um mártir. Ele se entregou como sacrifício pelos pecados
do seu povo. Qualquer pensamento de derrota é abafado pela força surpreendente do grito de Jesus na cruz. As trevas acabam no momento em que Jesus morre. E com a sua morte, ele quebrou ali o poder das trevas. A Bíblia diz no versículo 51 do capítulo 27 de Mateus, que o véu do santuário foi rasgado. Pastor, o véu foi rasgado. Então, o véu rasgado, ele indica a abrogação do sistema religioso judaico. Significa a abolição e o término de toda a lei cerimonial judaica, tá? Significa que o Santo dos Santos está aberto para toda a humanidade por meio da morte de Cristo. Hebreus capítulo 9, versículo 8, ali fala sobre o santuário. Olha só o que fala sobre Hebreus capítulo 9, versículo 8. Dando nisso a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santuário não estava descoberto, enquanto se conversava em pé o primeiro tabernáculo. Tá? Enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo. Olha só que interessante. Então o caminho para Deus agora foi aberto. Jesus abriu um novo e vivo caminho para Deus. Capítulo 10 de Hebreus, versículo 12 até o 22, nós não vamos ler. Mas se você quiser anotar aí, capítulo 10, versículo 12 até o 22, né? A Bíblia fala que ele mesmo é o caminho. João capítulo 14, versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Estava abolido o antigo sistema de ritos e sacrifícios. As restrições éticas do templo em Jerusalém não mais vigoram. O resgate pago por Jesus é válido tanto para os gentios, nós, como para os judeus. O seu sacrifício, ele foi perfeito, cabal e irrepetível. A porta, meus queridos, do céu, ela está aberta a todos em Cristo. Judeus, gentios, têm agora livre acesso a Deus por meio de Cristo. Ninguém vai ao Pai senão por Cristo, sacrifício de Cristo, tá? Então a morte de Cristo foi o fim ali do judaísmo. O judaísmo, como afluente, desaguou no rio agora do cristianismo e por isso deixa de existir como afluente. O véu, ele foi rasgado. O acesso à presença de Deus está aberto por meio de Cristo. Agora, judeus e gentios têm acesso à presença de Deus. No versículo 52, a Bíblia diz que os mortos ressuscitaram. A morte de Cristo ali trouxe um terremoto em Jerusalém. E esse abalo sísmico, ela acendeu ali as rochas. A Bíblia diz que abriu os sepulcros e muitos corpos dos santos que dormiam ressuscitaram e entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Queridos, a morte de Cristo traz a vida àqueles a quem o aceitarem. O reconhecimento ali foi notório. Quando a Bíblia fala no versículo 54, o reconhecimento do centurião romano, um homem encarregado da centúria. O que é centúria? Uma corporação de 100 soldados romanos que acompanhara ascético ali até o Calvário. Ao ouvir as palavras de Jesus,
teve seu coração tocado e reconhece que Jesus é verdadeiramente o Filho de Deus. Então essa palavra nós vemos aqui no versículo 54 do capítulo 27. E o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que havia sucedido, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Meus queridos irmãos, a morte de Cristo, o sacrifício de Cristo convence. O sacrifício de Cristo transforma. O sacrifício de Cristo liberta, salva, cura. Aqui nós vemos no versículo 55 até o 56 o testemunho das mulheres. Enquanto os discípulos de Jesus fugiam, com exceção de João estava ali ao pé da cruz. Nós vemos as mulheres que tinham sustentado Jesus com seus bens, lá no capítulo 8, versículo 1 ao 3, né? E acompanhado ali Jesus, o seu ministério, desde a Galileia, para servir, e estavam observando o drama do Calvário. Elas demonstraram mais coragem e mais compromisso do que aqueles que prometeram ir com Jesus para a prisão e a morte. Quantas pessoas hoje fazem promessas, quantas pessoas hoje garganteiam, falam, mas quando vão ver na hora da prova são os primeiros a fugirem, são os primeiros a abandonarem Jesus, abandonarem a sua obra, abandonarem o seu trabalho. Mas aquelas mulheres, elas acompanharam Jesus, servindo ali com os seus bens, e elas estavam ali no pé da cruz. Elas demonstraram mais coragem, elas demonstraram mais compromisso do que aqueles que prometeram ir com Jesus até a cruz. Elas assistiram Jesus em seu ministério e também acompanharam Jesus até a cruz. Tem pessoas que só te acompanham quando você está nos momentos bons. Tem pessoas que só te acompanham quando você está bem financeiramente, quando você está bem familiar, bem no trabalho, bem social, bem ministerial. Mas quando você está na prova, quando você está na guerra, quando você está passando por dificuldade, muitos fogem, muitos te abandonam. Essas mulheres deram exemplo de coragem, assistiram Jesus em seu ministério, mas também assistiram Jesus quando estava na cruz. Aleluia! Observaram onde o corpo, como o corpo de Jesus foi sepultado. Compraram aromas para embalsamá-lo, como fala Lucas capítulo 23, versículos 55 até o 56. Foram as primeiras a ver o Cristo ressuscitado. Foram as primeiras a anunciar a ressurreição de Cristo. Meus queridos irmãos, a ressurreição nós vamos falar no próximo estudo. Mas quanto Jesus na sepultura, nós vemos algo interessante. Nós vemos a coragem de José de Arimateia. Capítulo 27, versículo 57, ali diz a palavra de Deus, até os 60. E vinda já a tarde, chegou um homem rico de Arimateia, por nome José, que também era discípulo de Jesus, e este foi ter com Pilatos, e pediu-lhe o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que o corpo lhe fosse dado. E José, tomando o corpo, envolveu-o num fino e limpo lençol, e o pôs no seu sepulcro novo, que havia aberto em rocha, e, rolando uma grande pedra para a porta do sepulcro, foi-se. Aqui nós vemos, falando da sepultura de Jesus agora, nós vemos a coragem de um homem, José de Arimateia. Pela lei romana, os condenados à morte
perdiam ali o direito à propriedade e também até mesmo o direito de serem enterrados ou sepultados. E frequentemente o corpo dos acusados de traição permanecia apodrecido ali, ou apodrecendo na cruz. Agora é digno de nota que nenhum parente, nenhum discípulo tenha reivindicado o corpo de Jesus. Nós vemos José de Arimateia. Quem era esse homem? José de Arimateia era um ilustre membro do Sinédrio, o tribunal que havia condenado Jesus à morte. Ele certamente não fez parte daquela decisão ensaidecida, como fala em Lucas capítulo 23, versículo 51. Olha o que Lucas fala. Lucas capítulo 23, versículo 51. Diz o seguinte: que não tinha concedido no conselho e nos atos dos outros, natural de Arimateia, cidade dos judeus, e que também esperava o reino de Deus. Então, José de Arimateia, ele era um ilustre membro do Sinédrio, mas ele não fez parte da decisão ali do Sinédrio para a condenação de Jesus. Ele era um homem rico, a Bíblia diz, mas esperava o reino de Deus. Sabia quem era Jesus, por isso dirigiu-se resolutamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus para sepultá-lo. E quando fez o pedido, usou a palavra grega soma, como fala em Marcos capítulo 15, Marcos 15 e 43. A Bíblia diz aqui, Marcos 15 e 43, ele falou: e chegou José de Arimateia, senador honrado, que também esperava o reino de Deus, e ousadamente foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Essa palavra corpo aqui no grego quer dizer soma, tá? Porém, quando Pilatos cedeu o corpo, a palavra grega foi usada pitoma, tá? Marcos 15 e 45. E tendo certificado pelo centurião, deu o corpo a José. Então, no capítulo 15, versículo 43, a palavra corpo ali, da palavra grega, é soma. E no versículo 43, a palavra, no 45, a palavra corpo é em grego ptoma. Então, a primeira palavra se refere à personalidade total, fato que implica o cuidado e amor de José de Arimateia. E a palavra usada pelo Pilatos, lá no versículo 45, dá ao corpo apenas o significado de cadáver ou carcaça, tá? Então esses diferentes termos representados ali representam atitudes diferentes dos homens acerca da vida e da morte. Depois ali de baixar o corpo da cruz, a Bíblia diz que José de Arimateia o envolveu num pano limpo de linho e o depositou no seu túmulo novo, que fizera abrir na rocha. Rolou ali-se uma grande pedra para a entrada do sepulcro, e só então ele se retirou. José de Arimateia não se intimidou de ser vinculado a Jesus, um homem sentenciado à morte. José de Arimateia, ele teve coragem para se posicionar, coisa que está faltando muito nesses últimos dias. Homens e mulheres com coragem para se posicionar contra o pecado, contra o mundanismo, contra as heresias, contra os falsos profetas, contra as coisas erradas que estão se levantando hoje. Mas José de Arimateia não teve medo, ele teve coragem de se posicionar. Quando
Quando olhamos a Bíblia dizendo, outras pessoas elas tinham orado, tinham confessado nosso Senhor quando ouviram fazendo milagre. Mas José, ele orou, José o confessou ser seu discípulo, quando ouviu ensanguentado e morto. Outros tinham demonstrado amor a Jesus enquanto ele falava e vivendo, mas José de Arimateia demonstrou ele ali o amor quando Jesus estava silencioso e morto. Há verdadeiros cristãos sobre a terra, de quem nada conhecemos, em lugares que jamais esperamos encontrar, mas estão de pé, se posicionando, enquanto muitos hoje tocam trombetas, mas na hora da perseguição, na hora da prova, são os primeiros a fugirem. Quando olhamos para a presença das mulheres também ali no sepulcro, versículo 61 diz, e estava ali Maria Madalena e a outra Maria, e assentadas defronte do sepulcro. Algumas mulheres não apenas subiram o Gólgota, mas elas também desceram ao lugar da tumba. Elas tudo viram e de tudo testemunharam, como fala Lucas capítulo 23, versículo 55. A Bíblia fala aqui, e as mulheres que tinham vindo com ele da Galileia seguiram também e viram o sepulcro e como foi posto no seu corpo. Mateus diz que Maria Madalena e outra Maria se achavam ali, sentadas de frente à sepultura. Elas serviram a Jesus em vida e devotaram amor a ele depois de morto e sepultado. Ah, que lição nós aprendemos aqui, meus queridos irmãos. Que lição nós aprendemos aqui com essas mulheres. Elas não só estavam com Jesus quando Jesus estava vivo, mas quando Jesus estava na sepultura, elas também não perderam a esperança. Elas estavam lá. Quando vimos a guarda dos sepulcros, os principais sacerdotes e os fariseus, eles fazem ali uma nova investida, rogando ali a Pilatos uma atitude enérgica a fim de evitarem que a profecia de Jesus, de que ressuscitaria ao terceiro dia, induzisse os discípulos ali a roubarem o seu corpo e espalharem entre o povo o boato de sua ressurreição. Pilatos atende o pedido deles e monta ali uma escolta especial para guardar o sepulcro. A Bíblia diz que a segurança do sepulcro, ela não pôde deter o Filho de Deus, nem a morte pôde retê-lo. O túmulo, a Bíblia fala que ele foi aberto de dentro para fora. O lacre, ele foi quebrado, a pedra, ela foi enrolada, a escolta foi envergonhada e Jesus ressuscitou, matando a morte e triunfando sobre ela. Meus queridos, aqui nós queremos fazer uma pequena reflexão. O Jesus que morreu na cruz do Calvário para nos salvar, ele não está na sepultura, ele ressuscitou. E a prova essa é que hoje podemos estar aqui pregando a palavra, falando dele, porque ele vive. Ele se entregou pela minha e pela sua vida. Ele se entregou para nos resgatar, para nos salvar, para nos tirar do lamaçal de pecado. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos capítulo 8, versículo 1.
Eu quero fazer um convite para você. Esse mesmo Jesus que se entregou na cruz do Calvário, naquele dia, lá no Gólgota, ele deixou um versículo para você. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós temos uma oportunidade de se encontrar com Deus. Nós temos uma oportunidade de salvação. Nós temos uma oportunidade de alcançar o céu. Basta somente aceitarmos a Jesus, entregar a nossa vida para Jesus. E eu convido você que está aí do outro lado, que está afastado dos caminhos do Senhor, a voltar, a regressar à casa do Senhor. A reatar a aliança com o teu Deus. Esse Deus que fez tudo por você e não te pediu nada. Ele deseja que você volte. Você que ainda não tem Jesus como teu Salvador, como teu guia, como teu Senhor, entrega a tua vida hoje. Entrega a tua vida hoje para Jesus. Coloca a tua família, a tua casa nas mãos de Jesus. Você vai ver as coisas mudarem. Você vai ver as vitórias chegarem. Você vai ver as guerras sendo vencidas. Você vai ver portas se abrindo, milagres acontecendo na tua vida, e a salvação e o céu sendo alcançado através de Cristo. Eu quero orar por você. Você que está enfermo, nós estaremos orando pela sua enfermidade. Deus vai repreender nesse momento. Você que está desempregado, Deus vai abrir a porta. Você que está depressivo, você que está com seu casamento arruinado, você que está com seus filhos, você que nem sabe aonde está a pessoa querida, talvez está aí nas calçadas, se drogando, se prostituindo, bebendo, jogando. Eu quero dizer para você, você pode não conseguir alcançar, mas Jesus pode alcançar para você. E nós queremos orar, interceder. E você estará orando junto comigo. Pai querido, Pai eterno, aqui está, Senhor, essas vidas, Senhor, que têm nos ouvido, Pai, ouvido a Tua palavra. Pai querido, vai ao encontro neste momento, Senhor, de cada um, do necessitado, meu Pai, daqueles que estão enfermos, desenganados pela medicina, daqueles que estão ali, Senhor, à beira da morte, daqueles, Pai, que já perderam a esperança. Pai querido, a esperança está em Ti, meu Deus, e nós confiamos em Ti, pregamos, Pai querido, que Tu és o nosso socorro, bem presente na hora da angústia. Deus, essas pessoas que nos ouvem nesse momento, aí do outro lado do Instagram, do Facebook, no YouTube, aí no Twitter, Senhor, aonde chegar aí nas páginas, nas redes sociais, Pai querido, alcança neste momento com a Tua misericórdia, com o Teu amor, com a Tua mão saradora, retira o câncer, Senhor, transforma o coração, Pai, desentope veia, Deus querido, repreende, Senhor, a depressão, a angústia. Pai Santo, renova, Senhor, a saúde, o físico desta pessoa que está nos ouvindo. Opera milagres, Senhor, para que o Teu nome seja glorificado através desta vida, através dessa família, para que o Teu nome venha a ser glorificado. Sim, meu Deus, também essa pessoa que está desempregada, essa pessoa que está passando por problema financeiro,
financeiro, essa pessoa que está passando por problema familiar, problema conjugal. Deus querido, Tu és o Senhor dos senhores, o dono do ouro e da prata. Opera milagre neste momento, abre portas neste momento, repreende, Senhor, todo entulho, toda tranqueira, toda obra de macumbaria que venha estar, Senhor, fazendo mal para aquelas pessoas. Deus Santo, Tu és o Deus poderoso e nós confiamos em Ti, Senhor. Essas pessoas que estão entregando as suas vidas para Ti, Senhor, Pai querido, perdoa os seus pecados, escreve o seu nome no livro da vida. Também, Senhor, recebe de volta aqueles que têm se afastado de Ti, aqueles que têm, Senhor, te trocado por outras coisas, mas agora estão regressando a Ti, Pai. Recebe, Senhor, abraça, meu Deus querido, com Teu amor e a Tua misericórdia. Deus, abençoa a Tua igreja que está assistindo neste momento, abençoa todos que estão compartilhando esta live, abençoa todos que estão nos ajudando na pregação da Tua palavra, na divulgação da Tua palavra, Senhor. Abençoa poderosamente, é o que nós te pedimos e te agradecemos, Deus, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Graças a Deus.